Foi dia de apresentação de atacante Wanderson, boa entrevista na Toca da Raposa 2, treino aberto, a expectativa para o jogo treino deste sábado diante do Boston City de Manhuaçu. E vamos falar sobre o sucesso de vendas neste primeiro dia da camisa de 2025, camisa que terá a estreia neste sábado, e se o Cruzeiro vai fazer mais alguma movimentação no mercado. O Cruzeiro não tem conseguido amistosos nesta fase da pré-temporada, ou melhor, da intertemporada, pensando na disputa do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, inclusive, recusou uma tentativa e um convite do Cruzeiro de marcar um amistoso neste período. Além disso, qual o valor que o Cruzeiro vai receber pela venda de Zé Ivaldo, caso ele atinja a meta de obrigação de compra no empréstimo ao Santos? Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho aí para não perder nenhum conteúdo. Temos a apresentação de Wanderson, atacante, camisa 94, e o Wanderson treinando normalmente com o elenco e doido aí para fazer a estreia com a camisa do Cruzeiro. O Wanderson, que veio em definitivo, falou muito bem, uma boa entrevista inclusive, que tem aqui na Samuca TV a íntegra para você acompanhar. O pai dele, o Vanberto, jogou muito, hein, nos tempos de Ajax, fez sucesso por lá e ele estava acompanhando o filho na entrevista coletiva, e o Wanderson me pareceu com muita vontade, né, de fazer as coisas darem certo aqui no Cruzeiro. Ele que é a contratação que foi pedida aí pelo técnico Leonardo Jardim, um jogador de beirada, um ponta, e o Cruzeiro encontrou as características no Wanderson, uma negociação que foi facilitada por causa da dívida com o Internacional, e o Wanderson então veio em definitivo para a Toca da Raposa 2. Acompanhamos o treinamento, uma boa parte da atividade, técnico Leonardo Jardim na preparação do time para o jogo treino diante da equipe do Boston City neste sábado na Toca da Raposa 2. Não terá transmissão, mas o Cruzeiro vai divulgar todo o material, assim como foi no jogo treino diante do time sub-20. E agora um teste que tende a ser um pouco mais difícil, mas ainda longe dos adversários que o Cruzeiro vem tentando buscar para fazer amistoso. Vamos ver se o Leonardo Jardim, nesta atividade, se ele vai mesclar o time ou se ele já vai ter aí uma ideia de equipe titular. Neste momento, faltando ainda bons dias até a estreia oficial na temporada, que é o jogo com o Mirassol no final do mês no Mineirão. Duas situações do treinamento: Lautaro Dias e Juan de Neno estavam fazendo treino físico na Toca. O Juan de Neno já está liberado para preparação física. O próximo passo é passar a treinar com bola, e isso não vai demorar a acontecer. O atleta vem muito bem na recuperação da cirurgia que ele fez, rompimento de ligamento cruzado, que ele se machucou em agosto do ano passado, e o Dineno está quase aí pronto para retornar aos gramados. O atleta vem muito bem nos treinamentos na Toca da Raposa 2. O Lautaro Dias, aquele trabalho de fortalecimento, de reequilíbrio, ainda não totalmente liberado para os treinos com bola na Toca da Raposa 2. É um jogador que vem tendo cuidados especiais para não ficar nesse vai e volta, joga, depois tem que regredir. Isso o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro quer evitar na Toca da Raposa 2. Wanderson foi apresentado e é o último reforço do Cruzeiro. Isso porque a informação é que o Cruzeiro não tem nenhuma movimentação em andamento, nenhuma negociação, e nem vai ter negociação. O elenco hoje está fechado. O Cruzeiro entende que o Leonardo Jardim avaliou bem o elenco, fez um único pedido, que foi um jogador de beirada, e esse jogador foi o Wanderson. Então não existe qualquer movimentação do Cruzeiro neste sentido. A janela para se movimentar terá que ser a do meio do ano. A de agora está fechada, e o Cruzeiro não tem nenhuma negociação em andamento, nem vai ter, não vai comprar jogador de ninguém. É o que a gente pode trazer. O Alexandre Matos até usou o Instagram dele para desmentir uma informação que foi veiculada no dia de hoje sobre Thiago Maia, e o Cruzeiro então tendo aí o seu elenco para o Leonardo Jardim recuperar jogadores, fazer o time render muito mais e ter uma boa temporada a partir de março, quando começa a Série A do Campeonato Brasileiro. Camisa com sucesso de vendas, hein? Torcedor comprando e comprando muito. A camisa que vai ter a estreia neste sábado no jogo do time feminino com o Bahia pela Supercopa Feminina, Supercopa do Brasil.
E as cabulosas estreando o uniforme toda a sorte do mundo para o time feminino do Cruzeiro. O time masculino usa a camisa pela primeira vez diante do Mirassol no final do mês no Mineirão. Se tiver algum amistoso, quem sabe? Aí o Cruzeiro pode usar também o uniforme lançado nesta sexta-feira. Então vamos lá falar sobre a busca do Cruzeiro por amistosos. O Cruzeiro, a princípio, gostaria de marcar um amistoso com o Botafogo, que também foi eliminado de forma precoce no Campeonato Carioca. A ideia da diretoria cruzeirense era enfrentar a equipe em algum estádio para que eles pudessem dividir a receita, dividir os gastos e também testar um pouco melhor os elencos que estão à disposição dos seus treinadores nesse período. Lembrando, o Botafogo acertou a contratação do Renato Paiva e o Cruzeiro recentemente contratou o Leonardo Jardim. O ponto é, o Renato Paiva não quis marcar este amistoso. Ele disse à diretoria do Cruzeiro que agora não era o momento ideal para a marcação de um amistoso. E disse à diretoria do Botafogo que entendia que nesse momento era mais interessante ter sessões de treinamentos para que ele pudesse conhecer o elenco que está em General Severiano. Desta forma, o Botafogo recusou a proposta do Cruzeiro para a disputa de um amistoso antes do início do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem início previsto para o fim de semana do dia 29 de março, e no dia 29 de março o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Mirassol. Então, o Botafogo, nesse momento, recusou esta proposta. O Cruzeiro, além de conversar com o Botafogo, conversou com algumas equipes de Série B e outras equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, pensando na possibilidade dessa disputa antes do início do Brasileirão. O ponto é, até o momento a maioria tem recusado. E o Cruzeiro deve fechar esse período sem amistosos contra grandes equipes do futebol brasileiro, ou contra equipes que estão ali entre os 40 principais do Brasileirão. A possibilidade maior é que, nesse momento, o Cruzeiro fique, então, sem disputar esses amistosos. Apenas o jogo-treino contra a equipe do Boston City de Manhuaçu. Então, hoje, a diretoria cruzeirense entende que é muito difícil marcar amistosos contra equipes que disputam a Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro, e é por isso que o Cruzeiro, a princípio, não tem nenhum tipo de amistoso contra grandes times marcados nesse momento. O principal teste deve ser, de fato, contra o Boston City de Manhuaçu, que vai disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro. O técnico Leonardo Jardim gostaria de ter pelo menos 2 amistosos ou 2 jogos treino nesse período. E aí deve ter esse jogo treino, então, contra o Boston City de Manhuaçu, o jogo que vai acontecer na Toca da Raposa 2, uma preparação do Boston City para a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro e uma preparação do Cruzeiro para o início do Brasileirão. Bom, vamos falar sobre a situação de Zé Ivaldo. Zé Ivaldo está emprestado pelo Cruzeiro ao Santos até dezembro de 2025. E existe uma cláusula que obriga o Santos a comprar o jogador do Cruzeiro. Para que essa cláusula seja ativada, Zé Ivaldo tem que disputar 60% das partidas do Santos, desde que ele esteja em 45 minutos de cada uma delas. Ou seja, ele tem que disputar 45 minutos de cada uma dos 60% de partidas do Santos disputar no ano. Então, se o Santos disputar, por exemplo, 100 partidas, Zé Ivaldo tem que estar em campo em 60 partidas e disputar 45 minutos dessas 60 partidas para que o Santos tenha que ativar esta cláusula de obrigação de compra. Bom, para que vocês entendam essa obrigação de compra, o Santos vai ter que desembolsar $1 milhão, é isso mesmo, $1 milhão em reais para desembolsar essa compra. $1 milhão que em reais dá 5.800.000 reais. Então, esse é o valor que o Santos teria hoje que desembolsar pela contratação de Zé Ivaldo. $1 milhão. E aí, eu pergunto a você, torcedor, se vocês acham que vai acontecer essa negociação. Eu honestamente acredito que sim. Ele tem sido muito utilizado no elenco comandado pelo técnico Pedro Caixinha, é titular do Santos, inclusive. Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço.